Olá, bom dia, boa tarde. Meu nome é Plínio Ferreira de Araújo, sou estudante de bacharelado em Filosofia pelo Claretiano Centro Universitário. Meu polo de estudo é em Vitória, Espírito Santo. O tema da nossa apresentação é a renovação da filosofia na experiência de quase morte, ou EQM, como é conhecida a sua sigla. Nós temos aí a conceituação do que é a EQM, né, uma experiência em que a pessoa morre, vai para uma outra dimensão, e após isso ela retorna, e a partir daí ela tem mudanças profundas no seu modo de ver a vida, né, em sua filosofia de vida. A justificativa aí do trabalho é justamente que ela me levou a cursar filosofia. Esse fenômeno são muitas questões, né, nos faz interessar pelo estudo da filosofia, buscando respostas para a nossa vida, né, para a nossa filosofia de vida. O objetivo aí, então, que ela poderia ser a grande sacada para a total mudança, tanto na filosofia como na ciência em geral. E a nossa metodologia foi a revisão bibliográfica sobre o assunto, né? Fizemos varredura na internet. A base aí é o livro Vida Depois da Vida, do Raymond Moody, escrito na década de 70. E outros materiais na internet e livros físicos também. Também aí o livro do Dr. Raymond Moody, um neurocirurgião, Uma Prova do Céu. O canal no YouTube Final que Somos Nós, que eu recomendo. Também tem um site nidef.org, são centenas de relatos por escrito de pessoas que experimentaram esse fenômeno após uma morte, uma ressuscitação. E aí entramos na parte principal da nossa discussão, né? Perguntas, que é a característica da filosofia. Por exemplo, nós temos a pergunta filosófica sobre se somos dualistas, dotados de corpo e espírito, ou apenas tudo se resume ao corpo. E aqui eu gostaria de começar a fazer umas citações. Sobre, então, o dualismo, no livro do Dr. Moody, edição de 1979, a página 16, diz o seguinte: um homem está morrendo e, repentinamente, se encontra fora de seu corpo físico e vê seu próprio corpo à distância, como se fosse um espectador. Assiste às tentativas de ressurreição, né? Ressuscitação. Uma pergunta sobre a física. Quantas dimensões tem o universo? Em um outro depoimento, do Dr. Moody, a página 21, diz o seguinte: ora, quando eu estudava geometria, eles sempre me diziam que só havia 3 dimensões, e eu sempre acatei isso, mas eles estavam errados, há mais. Né? E assim tem outras perguntas, né, vão sendo respondidas através da EQM. Por exemplo, em termos de religião, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, nossa pergunta clássica que todos fazem, né? A página 51 e 52 temos um relato de um experienciador, né, da EQM, que diz o seguinte, abre aspas: no momento em que a luz falou comigo, eu me senti realmente bem, segura e amada. O amor que vinha dela é inimaginável, indescritível. Era uma pessoa agradável para ter junto da gente e tinha também senso de humor. Se tinha, né? Então, quem é Deus, né? Como que é Deus? É um ser rigoroso, né? Justo, como eles nos dizem, como seria, né? E aí, continuando a nossa discussão, temos aí a base da discussão nesses pontos aí, por exemplo, sobre o debate infindável entre a teoria da evolução, né, que é da ciência, e a teoria da criação, que é proposta pela religião. E essa antagônicos são sempre em briga, né, há tanto tempo, e não há fim para esse debate. Isso traz desmotivação ou não, né? E nesse ponto aí eu gostaria de fazer aqui algumas citações. Temos, por exemplo, representando aí a ciência, o Richard Dawkins, biólogo evolucionista e escritor inglês, um ateu convicto, que na sua obra de maior sucesso, Deus no Delírio, edição 2015, né, entende que os fundamentalistas religiosos sabem que estão certos, pois seu livro sagrado diz isso. A página 362 ele diz o seguinte: o livro é a verdade,
E se as provas parecem contradizê-lo, são as provas que devem ser rejeitadas, não o livro. Ele é bem radical, né, combate mesmo o cristianismo, né? E eu fiz aí um contraponto com ele, com o cristão John Lennox, professor de matemática e filosofia da ciência em Oxford, em seu livro Por que a Ciência Não Consegue Enterrar Deus, dialoga com o pensamento de Richard Dawkins. Ele diz, no seu livro, edição 2012, a página 18, seja como for, os cientistas fazem claras apostas na verdade. Se assim não fosse, por que se preocupariam com a ciência? Né? Então, ele defende que não é essa posição aí, não é certa do Richard Dawkins, né? Achando que os cientistas cristãos são todos dogmáticos e fanáticos, né? E assim vão dialogando. Eu encontrei uma citação genial de Régis Jolivet, no seu livro sobre filosofia, né? Edição de 1986, ele diz que os sábios parecem estar de acordo, ao menos limitado aos gêneros e espécies, da realidade de uma evolução, mas não podem demonstrar definitivamente como essa se produziu e que toda a teoria da evolução deverá ser mecanicista, finalista e também experimental e metafísica. Quanto à evolução da espécie humana, ele diz que se realmente ocorreu, limitou-se na preparação de um corpo humano, abre aspas, que não se tornou efetivamente um corpo humano, a não ser pela criação por Deus da alma espiritual. Né? Páginas 120 a 121 desse seu livro. Achei extremamente genial essa colocação, né? E quando é que o corpo humano, se realmente ocorreu a evolução, ele esteve apto a receber o espírito, né? Ok? E Dr. Raymond Moody, ele, em seu livro, ele cita um pouco, né, de Platão, cita o livro de A República, em que há um caso de uma EQM, o mito do soldado R, que foi morto em batalha, e quando estava para ser colocado na pira, né, para ser cremado, ele acordou e, para espanto das pessoas, ele relatou o que ele viu e presenciou no outro lado, né? O Platão já tinha essa intuição sobre a EQM, sobre o seu mundo ideal, o outro lado. E sobre a questão do dualismo, né, que é muito importante no nosso trabalho aí, nós citamos no nosso artigo o Dr. Bruce Grace e o Dr. Peter Fenwick. O Dr. Bruce Grace diz o seguinte: a consciência mística e o funcionamento mental intensificado durante uma EQM, quando o funcionamento cerebral está gravemente prejudicado, são um desafio para os modelos atuais sobre a interação cérebro-mente e podem, eventualmente, levar a modelos mais complexos para o entendimento da consciência. Grayson, 2007, página 216. E o Dr. Peter Fenwick nos diz que as experiências de quase-morte, né, em seu artigo, as experiências de quase-morte podem contribuir para o debate sobre a consciência, abre aspas, modelos baseados apenas nas características físicas do cérebro, que limitam a consciência ao cérebro, estão fadados ao fracasso. Novos modelos de consciência precisam incluir a mente estendida para além do cérebro, fecha aspas. Fenwick, 2013, página 206. E eu discorro também um pouquinho sobre Antônio Mário de Giulianetti, estudante de filosofia, em sua monografia de conclusão de curso, né, trata sobre filosofia da mente, dualismo, experiência de quase-morte. Né? Ele diz que o dualismo desacreditado para a ciência de hoje apresenta a seu favor uma nova variável, que são as ocorrências de EQMs, para a qual a ciência encontra dificuldade em explicar, colocando-a sob suspeita. Moura, 2003, página 35. E tem também, eu cito o Steven Novella, que é um ferrenho opositor da EQM, né? E também o Matteo Claretiano, Teoria do Conhecimento, cito Juan Antônio Acha, et al., que nos fala sobre as possibilidades do conhecimento. E aí, nossas considerações finais, né? Aqui as referências, crédito das imagens, e está aí. Então, é isso aí, né? Esperando que elas tragam mudanças em nosso mundo, una a ciência, una as religiões, e tenhamos um mundo cada vez melhor. Obrigado.